Olá para todos, sejam bem-vindos de volta às aulas de Projeto Digital. Efetivamente, nós estamos iniciando o nosso curso com a aula 1, como eu havia discutido com vocês na aula inaugural. A aula 1 é uma aula introdutória que retoma conceitos de sistemas e lógica digital já vistos anteriormente, mas que darão apoio a todas as discussões de projeto que foram apresentadas na aula inaugural. Então, nós estamos na aula 1 de Projeto Digital, uma aula introdutória. Uma das primeiras coisas que a gente precisa revisar quando a gente está tratando de sistemas digitais é fazer a diferenciação de um sinal digital para um sinal analógico. Então, retomando os conceitos, um sinal digital é aquele que pode assumir um conjunto finito de valores possíveis. Se a gente for pensar no sistema digital efetivo, dois valores que caracterizam um sistema binário, esses valores, por padrão, são nomeados ou numerados como 0 e 1, também conhecido como um sinal discreto em amplitude em função do tempo. Então, a mudança de amplitude desses sinais ocorre em degraus, em patamares. Em contrapartida, nós temos o sinal analógico, confrontado aí com o sinal digital, que é o sinal que pode assumir um valor infinito, pode assumir infinitos valores, sendo também conhecido como sinal contínuo em amplitude em função do tempo. Um comentário bastante importante em relação a essa revisão inicial de sinais analógicos ou contínuos e sinais digitais é que uma grande parte dos sistemas digitais, em termos de projeto, estão voltados ao tratamento de sinais de característica física, de natureza física, como um sinal de temperatura, um sinal de pressão ou um sinal de vazão. Os sinais de natureza física, por característica, são sempre sinais analógicos. Então, o sinal físico, os sinais que representam grandezas físicas em geral, são sinais analógicos. A questão é que esses sinais analógicos podem sofrer um tratamento digital, o que facilita o armazenamento e o processamento dos dados relacionados a esse tipo de sinal físico analógico. Então, primeiramente fazendo uma distinção aí entre os dois tipos de sinais e chamando a atenção que numa aplicação prática, muitas vezes há necessidade do processamento desses dois tipos de sinais. Um exemplo associado a esse meu último comentário é a digitalização de um sinal analógico, um sinal contínuo, que é um sinal de voz que está sendo captado aqui por um microfone. Então, primeiro existe a transdução desse sinal de voz, que é um sinal mecânico. Esse sinal é transduzido eletricamente por um microfone, se transforma em um sinal elétrico de característica contínua ou de excursão contínua em amplitude em função do tempo. Esse é um sinal analógico. Numa aplicação prática, eu poderia, para armazenamento, por exemplo, e também para processamento, digitalizar esse sinal. Então, eu tomo amostras em instantes de tempo específicos desse sinal contínuo, desse sinal analógico, e, num passo seguinte, transformo essa amplitude contínua, através de um processo de retenção, numa amplitude discreta. E, finalmente, essas amplitudes discretas são convertidas para o sistema binário, gerando uma sequência de bits, de informações elementares digitais com as amplitudes 0 e 1. A partir do momento que esse sinal contínuo foi digitalizado e quantificado na informação binária, eu posso armazenar essa informação numa mídia, num CD, por exemplo, e depois reproduzir essa informação utilizando essa mídia de forma digital. Então, essa é uma aplicação bastante típica em que você tem uma mistura de sinais analógicos e digitais, ou a transformação desse sinal analógico num sinal digital.
Um outro exemplo é um sistema puramente digital. Então, é um exemplo de codificação aqui, através de um botão, de algumas cores. Ao contrário do outro sistema, esse sistema é tipicamente digital, não há sinais analógicos envolvidos aqui. Tá? Então, eu tenho um botão que pode ser pressionado aí por um operador. Esse botão tem dois estados, então ele está pressionado ou não está pressionado. A esses dois estados eu consigo associar dois valores numéricos, 0 e 1, caracterizando o sistema digital binário. Uma vez que o operador pressione um desses botões, associados a essas cores, vermelho, azul, verde e preto, eu codifico a informação dessa cor pressionada numa sequência de bits. Então, a cor vermelho, por exemplo, eu associo a combinação 001, a cor azul, a combinação 010 e assim por diante. Nesse sistema, nós então não temos o envolvimento, nesse segundo exemplo, nós não temos o envolvimento de sinais analógicos. Esse é um sistema caracterizado como puramente digital. Muito bem. Da primeira discussão, a gente viu que pode haver uma mescla entre sinais analógicos, contínuos e sinais digitais. E no tratamento desses sinais, na análise desses sinais, pode então, como foi discutido em outras disciplinas, haver a conversão numérica. Então, essas amplitudes lá do meu sinal analógico, representadas pelo sistema decimal, podem ser, em algum instante, convertidas para a base binária. Assim como também nós temos uma base muito importante utilizada em programação, que é a base hexadecimal. Então, as bases numéricas podem ser utilizadas para representar informações diferentes, de sinais diferentes, de sistemas diferentes. Em algum instante, esses sinais ou esses sistemas devem conversar e pode haver, então, a necessidade de transformação da base numérica. Dois exemplos práticos seriam os exemplos de transformação da base decimal para a base binária. Um dos métodos mais conhecidos é o método da divisão sucessiva, em que eu pego o valor decimal a ser convertido, nesse exemplo o valor 25, e vou fazendo divisões sucessivas por 2, já que eu estou fazendo a conversão para a base binária ou para a base 2. E, ao chegar na última divisão, os restos da última divisão e de todas as divisões anteriores são reescritos para formar a palavra binária convertida. Então, esse é o valor binário na base binária relativa à conversão do valor 25 na base decimal. Uma outra conversão também bastante importante, principalmente quando a gente está tratando de programação de processadores, é a conversão de binário para hexadecimal e vice-versa. Essa é um pouquinho mais simples do que a conversão binário-decimal. Simplesmente eu agrupo os valores em hexadecimal, recebe esse nome porque são 16 valores, então a representação aqui do valor 0 até o valor f, 16 valores representados em hexadecimal. Se eu tenho uma representação nessa base hexadecimal, por exemplo, o valor 8AF, cada um desses valores individualmente é convertido para binário de forma imediata, de acordo com essa tabela, numa codificação de 4 bits. Então, uma conversão simples e é claro que o caminho inverso também é possível. Posso pegar essa codificação binária, agrupar 4 a 4, de 4 em 4 bits e voltar para a base hexadecimal. Então, essa é uma conversão bastante importante quando a gente está tratando de programação de processadores, por exemplo. Muito bem. Como a nossa disciplina trata do projeto digital, um primeiro exemplo aqui como introdutório seria como realizar um projeto bem simples, que é um detector de movimento
caso haja ausência de luz. Então, a proposta é que uma lâmpada, um alarme aqui seja acionado a partir do momento que eu detectar o movimento de uma pessoa, ao mesmo tempo que não haja luz disponível naquela localização onde a pessoa está se movimentando. Nós vamos tratar disso em profundidade em outras aulas, mas eu poderia, em termos de implementação, olhar para esse projeto de duas formas, né? Ou vou... então aqui na figura A a gente tem o diagrama de blocos desse projeto que eu acabei de explicar. A gente poderia implementar esse projeto utilizando um microprocessador, por exemplo, programando um microprocessador, ou o que deve ser a nossa abordagem mais comum aí ao longo das nossas discussões de projeto, implementar isso com circuitos integrados de portas lógicas. Então, como um exemplo, né, utilizando lá os microprocessadores ou os microcontroladores, eu tenho a representação aqui de um chip de microprocessador. Caracteristicamente, nós temos sinais de entrada, nesse caso 8 das entradas 0 a 7, e sinais de saída disponíveis. O acionamento das saídas em função das entradas, nesse caso, é feito através de programação, através de software. Uma questão bastante importante, né, em termos práticos, é a conexão, então, dos elementos que vão permitir o acionamento, são as entradas, são os sensores, e os elementos a serem acionados efetivamente, que recebem o nome genérico de atuadores, são os elementos de atuação. Então, pensando lá no microprocessador, na entrada 0, no porte 0, eu faço a conexão. Essa representação é uma representação simplista, né? Não necessariamente é tão simples assim, ou tão direta assim essa conexão, mas eu faço a conexão em uma das entradas do sensor de movimento, numa outra entrada, o sensor de luz. Esse nosso sistema tem uma única saída a ser acionada, que é a lâmpada. Então, a minha proposta de projeto é que a partir do movimento e da ausência de luz, então não luz, a lâmpada ou o alarme seja acionado. Eu consigo esse acionamento através de uma programação. Então, eu estou acionando a saída 0, desde que a entrada 0 esteja ativa, é o sensor de movimento, e essas situações devem acontecer simultaneamente, a entrada 1 não esteja ativa. Então, um ponto de exclamação ali para indicar a negação. E algo bastante importante que a gente vai fazer lá com a simulação computacional é o diagrama de tempo, é a verificação dos sinais. Então, eu vou analisando os sinais binários ao longo do tempo para verificar se a saída responde como ela deveria responder. Então, nesse caso aqui, nesse instante em particular, eu tenho movimento e não tenho luz. Então, estado 1 para movimento, estado 0 para luz. Pelo nosso objetivo de projeto, isso deve acionar a saída, que é um alarme. Então, um exemplo bastante simples, né, mas bem didático, do passo a passo de um projeto digital, nesse caso, utilizando um microprocessador. Esse mesmo projeto poderia ser realizado utilizando portas lógicas. E se isso for feito, quer dizer, se não for um processador a ser utilizado, para validar esse projeto, aí veio o comentário lá da nossa aula introdutória, eu posso simular esse sistema antes que esse sistema efetivamente seja implementado. Então, falando de maneira mais específica, nós utilizaremos aí em aulas futuras o software Quartus 2 da Altera. Existe uma versão que é uma versão livre, então lá na página da disciplina vocês vão encontrar orientações de como fazer o download dessa versão livre desse software e instalar na máquina de vocês. É fortemente recomendado que vocês façam isso, né? Para acompanhar as aulas, que vocês façam um download desse software e instalem esse software no computador pessoal de vocês. Uma vez que o projeto foi feito a partir de portas lógicas,
Eu crio esse projeto aqui dentro do software, então é o que a gente vai chamar de geração de esquemático. Nesse diagrama esquemático, eu insiro as portas lógicas, então, todas que forem necessárias, defino os sinais de entrada, e os sinais de saída. E uma vez que o diagrama com portas lógicas tenha sido criado, os sinais de entrada e saída tenham sido definidos, eu faço a simulação desse sistema. E fazer a simulação remete a gente àquele gráfico de tempo anterior. Então, percebam que nesse meu exemplo a complexidade aumentou. Eu tenho várias entradas, várias saídas, várias conexões entre as portas lógicas e eu posso verificar, em função do tempo, o comportamento de todas as saídas do meu sistema em função das entradas. Faremos isso de duas formas, utilizando um método de simulação chamado de funcional, onde as portas lógicas e as conexões vão ser consideradas ideais numa primeira abordagem, e numa segunda abordagem nós faremos uma simulação chamada de simulação temporizada ou com atraso de propagação. Essa é uma simulação real que leva em consideração o tempo de propagação de sinais nas portas lógicas e também o atraso gerado pelas conexões. Então a gente percebe aqui que, diferentemente daquela simulação funcional, eu tenho alguns pontos de espúrio de sinais, chamados de glitch, no resultado de saída. Quando o plano de ensino foi discutido, vocês devem lembrar que um último tópico tratava da otimização, né? Então, ao longo de todas as simulações, a gente deve prestar atenção nesses espúrios que foram gerados e entender se isso pode prejudicar o funcionamento do sistema projetado ou não. Essa é a bibliografia que foi utilizada para a montagem desses slides. Na próxima aula, a gente passa então para a primeira discussão do projeto combinacional. Estou chamando isso de projeto combinacional 1. É uma aula em que os conceitos de circuitos combinacionais mais a fundo serão retomados. Obrigado e até a próxima aula.